aqui no seu trabalho e por aí vai. Então, sua nutrição, sua linha de trabalho hoje é uma nutrição mais focada no cérebro, na mente, é isso? Isso, exatamente. Na verdade, assim, trazer saúde para esse cérebro. Trazer saúde, ou seja, mais nutrientes para esse cérebro. Ter uma melhor cognição, uma melhor aptidão. Porque, você vê, hoje em dia as pessoas estão muito cansadas. Elas estão arrastadas. Aí tem o déficit de atenção, que não é, às vezes, o TDAH, mas elas têm déficit de atenção. Tá? Ou seja, estão deficitárias de atenção. Porque elas não têm foco, né? Então, assim, a atenção está muito dispersa. Pode ser por uma... E aí tem vários fatores. Pode ser uma neuroinflamação, uma má alimentação, um intestino ruim. Pode ser a falta de sono, pode ser o excesso de café. Isso está acontecendo muito e eu vejo na prática assim, muita gente abusando demais de café. Isso... Eu era um desses caras. E como é que você conseguiu ajustar isso? Eu tava ficando dependente, eu não conseguia fazer nada sem café. Tá. E aí eu ajustei o sono. Perfeito. Mas você foi atrás de quem... Sim. Você foi ouvir quem sabia também, Exatamente. não é? Então, exatamente. É isso que eu falo para meus pacientes. Eu falei assim, eu empodero vocês com o conhecimento. Não coloque para mim a obrigação de colocar, por exemplo, se você pode ou não comer algo. Porque tem pacientes assim que, por causa de um histórico tal de vida, por vários fatores, por traumas principalmente, por já a parte de... que também tenho, né, de histórico assim, com os meus pacientes, de compulsão alimentar ou de transtorno de imagem, de bulimia, de anorexia. Então, já tive vários casos desses. E assim, é um cérebro que não está raciocinando direito. E esse cérebro, muitas vezes, às vezes deixa para eu optar. Posso comer tal coisa? Eu deveria comer tal coisa? Eu falo, não me deixa com essa opção, porque é injusto isso para mim e não seria justo para você. Uhum. Porque eu tenho que te dar o conhecimento e você pôr na balança se você quer ou não comer. Então, eu não posso dizer que é eu proibir ou permitir algo, porque isso é errado. Entendeu? Porque a vida é de cada um. Eu falo, eu te dou o conhecimento e se você quiser amanhã pegar essa dieta e não fazer nada, a vida é sua, porque muita gente faz isso. Total. Então, assim, o que eu trago? Eu explico mais. Minhas consultas, que às vezes é para demorar 1h30, às vezes dura 2h30. Porque eu quero que esse paciente saia dali sabendo como ele vai executar a dieta. Quando a pessoa chega lá para você relatando um cansaço, não está conseguindo se concentrar, ou enfim, quais outros problemas que elas podem relatar, se quiser falar mais sobre isso, mas qual que é o processo a partir daí de melhorar a vida das pessoas? Como é que eu faço minha consulta, né? Eu tenho um questionário prévio. Assim que a pessoa fala, eu quero fazer a consultoria, né? Que eu faço uma consultoria nutricional. Tem a consulta, tudo, em ambos os casos eu vou mandar um questionário prévio. Por quê? Eu acredito que assim, Lutz, assim como a gente se conheceu hoje, aqui ao vivo, e aqui a gente bateu um papo ali de quase 1 hora, tudo. Só que assim, a gente está se conhecendo. E eu vou ter que saber um histórico de vida todo que você já teve. Entendo. E eu falo assim, eu preciso conhecer o seu passado para saber como eu vou agir no seu presente para o seu futuro. Porque daqui para trás eu não mudo em nada. Mas eu posso reconstruir aquilo. E é por isso que assim, eu fiz cursos de programação neurolinguística, de PNL, fui conhecer muito da parte da neurociência, da parte dos comportamentos, que envolve todo o ser humano, a psicologia principalmente, fui estudar muito sobre isso, e vendo que a comida não é simplesmente, vou aqui pôr um... Tá, então aqui tem frango e arroz. Beleza, então você consegue seguir por um tempo. Mas e depois? Eu quero saber o depois. Porque assim, para conseguir chegar às vezes num extremo, as pessoas conseguem. Mas seguir isso para a vida, que é o que eu planejo, que elas consigam realmente fazer, é isso meu propósito de vida real, assim, é que elas consigam fazer para a vida delas. E aí, vira mexe, se quiser um dia voltar para fazer, para chegar assim num outro corpo, emagrecer um pouco mais, fazer uma outra atividade e tudo, beleza. Só que a princípio eu quero que siga pelo menos os pilares, que foi o que a gente falou, né, de uma boa alimentação, de um sono, de atividade física. Isso daí precisa ter. Então esse paciente ele precisa entender isso, inserir isso na vida dele e ser tipo hábito de vida mesmo. Porque Lutz, daqui para frente só vai ser assim, eu brinco que é só ladeira abaixo, porque tudo está mostrando o que vai ser. Obesidade, a gente nunca teve tanto conhecimento com internet, com profissionais e tudo mais. A obesidade só aumenta. Sobrepeso e obesidade. No Brasil, mais de 55% das pessoas estão com sobrepeso e obesidade. 18% estão obesas. Então, assim, isso, mundo tem 1 bilhão de pessoas. Então, assim, são números alarmantes. E só vai aumentar. E, consequentemente, vai trazer mais problemas de saúde mental para as pessoas também. Também a gente passou pela pandemia agora, né? E aí,
essa parte da pandemia afetou também muita coisa, né? Afetou nossos hábitos de vida, nossa interação com as pessoas, academias fecharam. Aham. Então, assim, muita coisa mudou. Até mesmo para mim, que sou profissional da área da saúde, né? Acabou brecando ali. Então, Você tinha comentado que a partir do momento que a pessoa chega lá para você, ela precisa inserir na vida dela esses pilares da alimentação, do exercício Isso, e do sono. E depois você comentou que, apesar da gente ter tanto de conhecimento que a gente tem hoje, acesso a profissionais, as coisas vêm piorando. Uhum. Eu tenho a impressão que a maioria das pessoas sabe que é importante o sono, a alimentação e o exercício. Mas como que você faz para fazer ela realmente aplicar isso, sabe? Porque eu tenho a impressão que todo mundo sabe disso. Mas a partir do momento, qual que é o próximo passo para realmente aquilo virar a vida dela? Claro. Eu vou citar o que minha professora falou no meu estágio, né? Ela falou, eu sempre falei assim para ela, falei, professora, no fundo as pessoas sabem o que precisa comer. Ela falou, Yara, é verdade, as pessoas sabem que precisa comer frutas, verduras, legumes, uma proteína, sabe que deveria dormir cedo, acordar cedo, deveria fazer as atividades físicas. Mas ela falou, a questão é que você como profissional, é sua obrigação ensinar ele a conseguir fazer isso. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que o ser humano, hoje, só faz aquilo que ele faz sentido. E foi aquilo que eu te perguntei do café. Uhum. Porque para você fez sentido, então, se eu dormir bem, de repente eu não preciso de tanto café. Porque você entendeu o que precisava. Precisava regular seu sono. Regulando seu sono fez com que você pudesse tirar o café e, consequentemente, todo o resto melhorou. E você vê que foi uma questão simples, um comportamento. E ali que por isso que eu falei que eu demoro um pouco mais para explicar algumas coisas para meus pacientes, porque eu quero que eles saiam da consulta entendendo aquilo para a vida deles. Então ali que vai realmente ter a mudança para começar. Falo que eu planto uma sementinha ali na consulta. E ali dali para frente essa sementinha tem que florescer e realmente isso começar a ser criado na mente dele. E o que você passa para as pessoas assim de conhecimento, por exemplo? Como que a sua alimentação... Você chega pro cara, como que sua alimentação, se você está comendo, por exemplo, McDonald's 4 vezes na semana, como que está te prejudicando? É algo assim? Você vai passando para ele como isso está prejudicando ele? Exatamente. Assim, Lutz, como eu te falei, né? Como a gente chega ali, primeira vez com um profissional. A pessoa que, provavelmente, que vai no nutricionista, ela já tentou fazer alguma dieta na vida dela. Ela já passou por vários profissionais. Assim, no mínimo, ela passou por uns 2, 3 profissionais antes de você, né? Então, o que eu vou ter de diferencial? Antes, eu peço esse questionário prévio para ela responder sozinha. Então, ali tem hábitos de vida, vai ter o histórico, o que ela comeu nessas últimas semanas, assim, 3 dias da semana, o que ela comeu no final de semana, o que ela fez quando ela era criança, quem cuidou dela. Por isso que eu falei que eu trago muita coisa da infância, porque aí depois eu vou explicar um pouquinho a respeito disso. Então, tem pontos que eu vou ver da infância dela. Então, às vezes, eu pergunto, quem cuidou de você do 1 aos 5 anos? Como você era dos 5 aos 10 anos? Como era a sua alimentação nessa época? Se você já teve algum problema psicológico, questão de ansiedade, depressão, se seus pais eram juntos ou separados. Eu tenho várias perguntas da parte psicológica mesmo. Então, e aí por quê? Eu quero que essa pessoa reflita, às vezes as perguntas para os pais, ligam para os pais para perguntar, aí falam, não, o meu nutricionista tá pedindo para eu falar sobre isso. E eu queria saber quem cuidou de mim e tal. Não, mas eu comia doce, eu fazia isso. Aí elas anotam, né? Tem algumas que dão um questionário muito bem preenchido e aí eu consigo dar uma abordagem muito melhor. Tem pessoas que às vezes respondem meio de qualquer jeito, né? E aí eu falo, quanto mais informação tiver de você, mais eu posso te ajudar. Senão a gente vai demorar mais ainda para chegar até melhorar, né? Então eu vou identificar onde estaria talvez as maiores dificuldades dessa pessoa, as maiores dificuldades dela. A partir dali é o que a gente vai começar a trabalhar. Eu vou falar assim, aqui provavelmente por causa disso. Então, vamos melhorar a partir disso. Então, por exemplo, trazer assim uma coisa que já aconteceu, né? Eu já tive muitos pacientes e eu falo muitas vezes para as pessoas na internet mesmo, né? Não fale que tem a compulsão alimentar quando você na verdade não tem, tá? Por quê? Compulsão alimentar é um transtorno. E assim, eu tive compulsão alimentar por mais de 10 anos. Então eu sei o que é uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar não é, eu tenho compulsão por bolo de chocolate. Não, você não tem controle por bolo de chocolate. Você tem impulsividade na hora de comer. Então, você não tem o controle ali na hora. Já a compulsão não é seletiva. E assim, você não tem uma especificidade de, eu vou comer tal coisa a minha compulsão. É porque... Então, assim, a compulsão é muito mais severa.
E ela precisa ter um diagnóstico, né, de doença assim, para ser caracterizada. Tem que ser mais de 3 vezes na semana, pelo menos. Tem que acontecer num processo mais de 6 meses. Tem que ter um arrependimento depois. Às vezes uma purgação, que é no caso da bulimia, acontece bastante. Então, quando um paciente às vezes fala que tem compulsão, e aí eu pergunto, né? Tá, o que acontece? Me explica como é que é esse cenário. Aí eu compartilhando um deles, aí foi, eu tenho compulsão, sabe, por pães, quando eu vou na padaria, eu não consigo me segurar, eu como muito esses pão de queijo, com não sei o que lá, com pão, com patê, com alguma coisa assim. Aí tudo bem. Aí na primeira consulta, eu falei, me fala um pouco mais sobre isso aqui. Então, é porque assim, eu começo a comer e não consigo ter o controle. Às vezes eu vou na padaria e compro muito mais coisa que eu devia, tal. Aí tá bom. Aí eu falei, me conta como é que foi sua experiência de dietas anteriores, né? É uma pessoa que gostava muito de CrossFit. O pessoal do CrossFit faz muito dieta paleo, né? Não sei se você já ouviu falar, mas tem... Como que é essa dieta? Ela tem uma base muito mais assim, que seria paleolítica, né? Então a gente tem muitas coisas mais... seriam nossos antepassados, né? Então vai ter muita proteína, carnes, né? De todos os tipos, carnes gordurosas seriam um foco maior. E vegetais e tubérculos, na maior parte. Não vai ter cereais, não vai ter arroz, não vai ter feijão, não vai ter muitas frutas, são só algumas frutas. Depende do nível que a pessoa está no paleo. Ou está muito mais extrema, indo para a cetogênica, que aí não tem nem o carboidrato. Então, assim, essa pessoa estava muito focada com o CrossFit. E aí ela pagava personal de CrossFit, ela estava empenhada em ser atleta. Aí foi lá, fez esse percurso, tudo, e ela me contou. Num dia, Lutz, ela falou assim, nesse período eu falei, você não teve nenhum quadro de compulsão que você está me citando aqui? Ela falou, não. Mas falou assim, lembrei, teve uma vez que sim. Eu fui numa festa e com os amigos... Não, eu falei, você não teve nenhuma vontade? Você seguiu essa dieta 100% esse tempo todo? Ela falou, segui. Eu falei, você aguentou? Eu falei, aguentei e tal, foi tranquilo. Ela falou, não, mas agora eu lembrei uma vez. Uma vez que eu fui numa despedida de uma amiga. Nessa despedida, o pessoal estava bebendo vinho e tinha muitos pães e queijo. E se você voltar a entender o que eu tinha falado, eu falei assim, tá, e o que você sentiu aquele dia? Não sei, tava todo mundo comendo, não tinha nada que eu podia comer e tal, né? Porque nem o queijo, às vezes eles excluem, né? Então, aí eu falei, tá, e aí como é que foi dali pra frente? Ela falou, depois eu parei, engravidou, tudo mais, né? E aí, assim, foram 2 anos depois dessa gravidez e tal. Eu falei, deixa eu te dizer uma coisa. Pode reparar que os mesmos alimentos que você tem a sua tal compulsão são os alimentos que você não comeu aquele dia. E você até hoje tenta buscar aquela vontade que estava lá atrás. Então até hoje você fica tendo a sua compulsão que você diz, que na verdade é a impulsividade de buscar aquilo ali do seu passado. Só que na verdade aquilo não tem como voltar atrás. Aquela sensação que você buscou não vai voltar. Só que se você buscar ela na sua cabeça. Então naquele dia essa pessoa ela não comeu. Exatamente. A vontade dela se permaneceu por tanto tempo e isso foi criando o que ela acredita ser a compulsão. Aí falou, aí, na hora que eu falei isso, eu vi na cara dela, assim, né? Aí eu falei assim, você tá meio surpresa, né, com isso. Ela falou, eu nunca imaginei que pudesse ser isso. Eu falei, eu vou te falar uma frase até do Peter, né, que ele fala que o óbvio é óbvio para olhos bem treinados. Então eu falei, cara, assim, para mim identificar isso é mais fácil porque eu tô vendo de fora. Agora, eu sei que para você, foram muitos anos tendo esses ciclos. Então, eu falei, não é uma compulsão isso de nível patológico, tá? Eu falei, você tem uma seletividade para aquilo que você está ainda buscando desde aquele dia. Ela entender isso já ajuda ela a não ter mais essa falta de controle? Sim, porque nunca mais ela teve. Então, assim, porque aí o que eu fiz? Eu permiti que ela comesse ali. Então, eu coloquei na dieta esses tais alimentos que ela não poderia comer naquela época. Então eu consegui inserir para depois, assim, claro, ela queria emagrecimento. Depois chegou umas fases que a gente tirava, colocava um pouco menos, oscilava o carboidrato. Mas aquele ponto primário era o quê? Eu falei, você pode comer. E você não vai voltar assim, você não vai conseguir assim, se perder de novo, que você se perdia na hora de comer, você não vai ter isso de novo, porque aquilo ali já foi. Então, por isso que eu falei que muita coisa a gente busca do nosso passado. Por isso que eu pergunto muitas coisas do passado. Porque até hoje a gente vive ali naquela ambição de alguma coisa que estava ali e, na verdade, não era nada. Então, você vê...